Olá, doutora, como está? Olá. Então, veio de Mini. Mas se fosse há uns anos... Sim. Foi o seu primeiro automóvel? Foi o meu primeiro carro, exatamente. Também? Depois de arranjar uns tostõezinhos a trabalhar, no início da minha carreira médica, foi de facto o meu primeiro carro. Um Mini. Também conduziu um Mini. Exatamente. Doutora, não vem cá para falar das suas aventuras automobilísticas, mas sim para falar de uma doença que aflige normalmente os homens a partir dos 40, 50 anos, que é a gota. Exatamente. Já muita gente ouviu falar da gota, está a dar-me a gota. De que doença estamos a falar? Ora bem, bom dia. E estamos a falar de uma doença reumática e que corresponde a deposições de cristais de ácido úrico nas articulações. Eu trazia eventualmente uma primeira imagem para conseguir-se perceber... Até nos podemos levantar. Exatamente. Pronto. Para conseguirmos perceber... as articulações devem ser, portanto, zonas muito lineares e muito bem oleadas. Sim. E que normalmente não doem, não é? Se o ácido úrico se depositar em forma de cristalzinhos, vai fazer como se fossem picos, vamos pensar em estalactites, por exemplo, não é? E que provoca uma dor violentíssima, além da inflamação, porque fica a articulação sobre tensão. Alguma razão especial para mostrar o dedo grande do pé? O dedo grande do pé é normalmente o mais atingido e é o primeiro sintoma. Às vezes as pessoas, e por exemplo, a seguir ao Carnaval acontece com alguns excessos, e as pessoas durante a noite acordam com uma ligeira dor. Vamos ver aqui, está muito, muito vermelho, aqui nesta zona ruborizada, e aqui começa a dor durante a noite. Uma dor violenta, que é muito incapacitante e que provoca, de facto, muito mal-estar à pessoa, e a pessoa tem logo a noção de que, de facto, tem uma crise de ácido úrico, uma crise de gota. Exatamente. Pergunto-lhe, está a mostrar o pé, porque é normalmente exatamente, a mais atingida. A zona mais atingida. Não quer dizer que não aconteça noutros. Pode surgir noutras Por exemplo, pode acontecer no cotovelo, e temos uma imagem também relacionada com, penso eu, com o cotovelo. Esta é uma forma mais crónica, digamos, de várias crises de gota, e que forma ali um tofo, aquilo que nós chamamos os tofos gotosos, não é? Em que é uma situação muito mais arrastada. Mas pode acontecer no cotovelo também, com muita frequência, portanto, que são lesões até esbranquiçadas e que quase que dói olhar para ela, não é? Exato. É olhando, parece um pé, não parece um cotovelo. Exatamente. Um calcanhar. E numa forma mais crónica podemos ver uma mão em que, de facto, já há deformações. Penso que há outra imagem em que aparecem as mãos com uma forma muito mais arrastada, muito mais não tratada ao longo do tempo, e que dá estas deformações completamente incapacitantes, mas que hoje em dia, felizmente, já é muito raro encontrar-se. Portanto, disse-me que o que aqui vemos é uma acumulação de ácido úrico... De cristais de ácido úrico, exatamente, nas articulações. Porquê que isso sucede? Obrigada. Isso sucede porque há níveis de ácido úrico no sangue que acontecem em algumas pessoas estarem de uma forma mais elevada. Pode acontecer de uma forma primária, entre aspas, porque nós não sabemos porque é que acontece, ou pode acontecer por as pessoas fazerem muitos excessos, exato, nomeadamente há alguns alimentos que nós poderemos considerar quase proibitivos, entre aspas, a quem tem problemas de ácido úrico ou que tem que ter algum cuidado, que são os mariscos. Mariscos. São os fumeiros, são as miudezas, as moelinhas, as iscas à portuguesa. Tudo que é petisco, não é? Exatamente. Aquilo normalmente que as pessoas gostam. Excesso de carnes e, sobretudo, o excesso etílico, o excesso alcoólico, digamos. É com alguma frequência que nós encontramos, nomeadamente nos homens, não é? Beberem o seu aperitivo antes do almoço, por exemplo, em alturas de festas e altura de carnaval, bebe o seu martini, bebe o seu, portanto, aperitivo, depois bebe o vinho à refeição, depois acaba por beber um digestivo, o seu whisky ou o seu brandy ou o seu bagaço, aproveita o lanche porque está um bocadinho cheio e acaba por beber uma cervejinha, ou duas ou três, e depois ao jantar volta a fazer a mesma coisa. E, portanto, obviamente, esse tipo de excessos alcoólicos conduz a este tipo de problemas. Isso sucede porque já temos um passado
onde acumulamos também esses excessos de que falava na alimentação e também na bebida. Exatamente, Não é? portanto as pessoas que fazem a sua vigilância em termos de saúde, as análises de ácido úrico fazem parte das análises de rotina, digamos, e portanto a quem tem excessos de ácido úrico deve ser logo de imediato recomendado o que é que não deve fazer. É evidente que uma vez por outra pode fazer alguns excessos, estando atento a de que de facto lhe pode despoltar uma crise e pode e deve fazer o tratamento eficaz, porque o tratamento da crise é muito eficaz. Há tratamento possível? Sim. O tratamento da crise gotosa é um tratamento da crise. Em termos de não crise, para que não tenhamos valores tão altos. Também existem um tipo de tratamento que todos os médicos, obviamente, receitam quando veem que há, de facto, níveis, portanto, altos a nível do sangue, do ácido úrico. Quem sofre desta doença terá também que alterar os seus hábitos. Logicamente tem que alterar os seus hábitos e temos que pensar também, nomeadamente, e sempre o cariz do médico de família como sabe, não é? Claro. Saber que há medicamentos que interferem com a subida do ácido úrico. Portanto, temos que estar atentos, eventualmente, à medicação que possamos receitar a pessoas que tenham níveis de ácido úrico elevados, por exemplo, os diuréticos, que é um medicamento tão comumente utilizado, e temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Apesar de mais de 90% dos doentes com gota serem homens, também pode atingir as mulheres? Também pode atingir as mulheres e acontece... Não são casos excepcionais, mas não são casos de forma nenhuma excepcional, mas é de facto muito mais frequente no homem, até porque a parte alimentar do homem normalmente, embora cada vez seja menos diferente, digamos, mas é normalmente muito diferente em termos dos aperitivos digestivos e quantidade de álcool, sobretudo, que ingere, normalmente é mais excessiva, não é? E, portanto, isso acontece com muito mais frequência nos homens. Para evitarmos esta doença, devemos fazer análises de rotina, devemos acompanhar o desenvolvimento do nosso corpo e ter uma alimentação saudável. Não é? Exatamente, ter uma alimentação saudável e se eventualmente as pessoas fizerem o velho exercício físico e não ficarem obesos e tiverem uma vida menos sedentária, provavelmente essas coisas também acabam por se diluir, digamos. Sim, senhor. Doutora, muito obrigado por ter estado connosco.